Alô, testando, 1, 2, 3. Olá a todos, nossa equipe ficou responsável por apresentar o capítulo 10 do livro Introdução à Administração, de Antônio César Maximiano. O capítulo fala sobre a estrutura organizacional e, ao termo de sua leitura, o autor pretende que o leitor seja capaz de discorrer sobre conceitos que envolvem o processo de organizar, a estrutura organizacional e o organograma linear. Nosso grupo é composto por Bruno César Cunha Araújo, Emanuel Rodrigues Valentim da Silva e Leonardo Victor dos Santos Sá Menezes. O meu nome é Emanuel e eu vou iniciar a apresentação. Então, nesse início, vamos definir o termo organizar dentro do contexto da administração. Isso porque, em aspectos gerais, organizar associa-se à ação de dispor algo de forma ordenada. No entanto, o autor do livro ele acrescenta a essa definição um caráter mais coletivo, definindo o termo como um processo de divisão de tarefas a pessoas segundo algum critério. E nesse processo de divisão, toma-se forma uma estrutura organizacional composta por pessoas com habilidades que seguem uma determinada hierarquia para a tomada de decisões. É exatamente como está expresso aqui nessa imagem. Esse tipo de estrutura ele se faz necessário para eficiência no processo de comunicação. Por exemplo, já pensou se todo empregado de uma empresa ele tivesse livre acesso ao dono dessa empresa para levar os seus problemas, as suas dificuldades, enfim? Então, essa estrutura hierárquica se faz necessária tanto para a eficiência na comunicação quanto para a solução de possíveis problemas sem que seja necessário que chegue à autoridade máxima da instituição. A estrutura organizacional é adaptável a diversas situações, como uma empresa, uma instituição, um grupo de pesquisa e os projetos em si. Então, sendo assim, partindo do conceito que foi introduzido, na administração de projetos, o processo de organizar parte de duas decisões. A primeira delas é a definição da estrutura organizacional. E aqui é importante frisar que ela é temporária, pois os projetos têm início e fim. E quando o autor ele escreveu este capítulo, acredito que ele estava inserindo num contexto de uma empresa que realiza projetos. E então, para cada projeto, haveria uma estrutura organizacional específica e temporária, que deveria funcionar mesmo diante da grande estrutura que já existe e é permanente, que está relacionada ao funcionamento da empresa em si. Pode parecer uma aplicação específica, mas é totalmente factível de ser generalizada. Por exemplo, eu faço parte de uma equipe de foguete modelismo, chamada Sirius Rockets. Nela há uma estrutura organizacional bem definida. Há setores como administração, marketing, aerodinâmica, propulsão, eletrônica, recuperação, entre outros, mas cada um desses setores eles possui um diretor. No entanto, desde a criação da equipe surgiram diversas ações que demandaram uma organização específica. Por exemplo, houve a solicitação da realização de workshops de foguetes em escolas. Bom, quais as perguntas que a gente nos fez primeiramente? Era necessário mobilizar toda a equipe? Não. Qual era o público-alvo? Eram adolescentes, então precisava aprofundar em termos tão técnicos? Não. Então precisaria da presença de todos os diretores? Não necessariamente. Então, com base nesse projeto específico, formou-se um grupo que iria atender àquele workshop, àquele projeto em particular, sem comprometer a qualidade e sem sobrecarregar os demais diretores. Então, foi uma estrutura organizacional específica que precisou ser alocada dentro de uma estrutura organizacional já existente na equipe. E, aproveitando essa situação, nós já entramos no conceito de organização funcional e organização de projeto. Por quê? A organização funcional ele diz respeito à função de cada indivíduo no que tange à execução de atividades. Por exemplo, dentro do setor de marketing da equipe, não dessa situação que está apresentado aqui, que inclusive é o que está no livro, mas na situação da equipe da Sirius, dentro do setor de marketing, há pessoas que têm diferentes habilidades,
como edição de vídeo, imagem, fotografia, digitação, entrevistas, etc. Então, essa é a organização funcional daquele setor na equipe. Ou seja, aquilo é de caráter permanente. É necessário pessoas que tenham habilidades com edição de vídeo e imagem, com fotografia, com digitação, entrevista, entre outros. Aquilo é permanente dentro da equipe. Então, por mais que pessoas saiam da equipe, vão ser necessários outros naquela função. No entanto, para esse projeto de workshop que eu apresentei, eu vou aproveitar a existência dessa organização, que é permanente, para realizar a organização do projeto que tem caráter temporário. Eu vou precisar da pessoa que realiza entrevistas? Talvez não. Vou precisar do que mexe com fotografia? Sim, é interessante, né, para que haja a divulgação e o registro da atividade em si. Então, respondendo essas perguntas e vendo a realidade, o contexto que está inserido, eu vou adequando a realidade existente à realidade do projeto. Então, aqui nessa imagem, nós temos a organização, se é que eu posso chamar, a organização macro, que é como se fosse a instituição, a empresa, e dentro dessa grande organização que é permanente, nós temos uma estrutura organizacional para projetos, que pode ter a mesma estrutura da organização maior, mas que seja adequado à realidade dos projetos. E aqui ele até diz, né, organização mãe com estrutura funcional. Elas são divididas em setores, assim como o exemplo que eu coloquei da equipe de foguete. E com base nesses setores, as equipes de projetos eles são divididos com base em critérios. E assim nós entramos nos conceitos de organização interna da equipe de projeto, que é o nosso próximo tópico. Aqui, o autor estabelece critérios para a escolha das pessoas que vão compor as equipes com base nas características do projeto. Bom, aqui eu apresento o escopo de um projeto da equipe de foguetes, com suas respectivas atividades, a relação de precedência e sua duração. De cara, a gente já percebe que as primeiras atividades são de caráter bem específico. Estudo analítico da aerodinâmica, estudo analítico da propulsão, estudo analítico da eletrônica, estudo analítico da recuperação. Bom, faz sentido eu colocar alguém do marketing no estudo analítico da aerodinâmica do foguete? Acho que não, né? A atividade é uma simulação computacional. De forma bem superficial, ela vai meio que tratar todos esses estudos feitos nessas outras atividades. Por isso ela tem uma relação de precedência dessas mesmas atividades. Então é interessante que nessa atividade se tenha uma pessoa que domine todas as áreas com excelência. E aqui já entra o grau de multidisciplinaridade. E é uma atividade que tem o potencial de atrasar todas as outras. Então, deve-se ter um cuidado maior com ela. Além disso, faz sentido eu colocar uma pessoa dispersa para comprar materiais? Ela pode esquecer os materiais, pode comprar em um lugar mais caro, enfim, a sua dispersão pode atrapalhar em algo que é crucial, porque lida com dinheiro. E na nossa realidade, que nós submetemos os nossos projetos ao dinheiro público, enfim, é algo que deve ser tratado com mais responsabilidade. Então deve ser alguma pessoa de confiança inteiramente responsável nessas atividades. Entre outros fatores. Outra situação é que eu posso ter uma pessoa muito boa para fazer, por exemplo, o estudo analítico da propulsão, mas que ela vai viajar durante as 6 primeiras semanas. Então não tem como eu alocar ela aqui nessa atividade, já que ela não vai estar presente. Bom, o que eu quero mostrar com essas situações é que são as características do meu projeto que vão determinar os critérios que eu vou utilizar para a divisão das pessoas. E notemos que essas atividades aqui, que essas características são totalmente diferentes da do projeto de workshops nas escolas, por exemplo. Bom, e para determinar esses critérios, para determinar essas equipes que irão compor o projeto, o autor ele elencou alguns critérios que são comumente utilizados na organização de equipes de projeto. O primeiro é o WBS.
Ele é o mais utilizado, porque ele permite a incorporação dos outros projetos que eu vou falar mais para frente. Nele, os pacotes de trabalho de projetos são atribuídos a pessoas ou grupos, e essas pessoas elas têm a responsabilidade de entregar esses pacotes feitos, esses pacotes cumpridos, sob a supervisão de um gestor que vai ter a função de integrar todos esses pacotes no grande sistema do projeto em si. Além desse critério, nós temos o critério de fases do projeto. Normalmente, ele é empregado quando as responsabilidades elas estão bem definidas de uma fase para outra. No novo projeto de foguete que eu apresentei, esse projeto aqui poderia ser perfeitamente empregado, porque aqui, voltando, nós percebemos que a quantidade de atividades ela pode demandar pessoal de outras atividades. Por exemplo, a galera que ficou aqui no estudo analítico, ele pode estar presente aqui na simulação computacional, como pode estar presente aqui na confecção do motor, como pode estar presente aqui no teste do motor e assim sucessivamente. Então pode ter uma mesma pessoa para várias atividades. E percebemos que essas atividades elas podem ser separadas de uma forma bem definida em fases. Por exemplo, uma fase de estudo analítico do foguete. E aí vai ter essas subdivisões aqui, mas essa aqui é uma fase isolada. Outra fase isolada é a simulação computacional. Outra fase isolada é a compra dos materiais. Outra fase são a confecção dos sistemas, teste e a montagem. Então, há a possibilidade de realizar equipes para cada fase e depois desfazer essas equipes e refazer novas equipes para a fase seguinte. Então, esse é um critério. O próximo critério é a organização funcional do projeto. Aqui se busca manter o padrão da organização permanente, ou seja, no projeto do foguete, quem ficaria com os estudos analíticos seriam os próprios setores. A simulação ficaria sob a responsabilidade do gestor de projeto. A compra de materiais ficaria com a administração. A confecção de cada parte seria também responsabilidade de cada setor. Ou seja, eu tenho uma estrutura já permanente da equipe, que já existe independente do projeto que a equipe for desenvolver. E de acordo com essa estrutura, eu vou estar alocando o pessoal para realizar o projeto em si, de acordo com as habilidades daquelas pessoas. Ora, quem fica na aerodinâmica, obviamente, tem certa habilidade para desenvolver a estrutura do foguete, levando em consideração os critérios aerodinâmicos. A mesma coisa no setor de eletrônica, no setor de propulsão. Quem está na administração tem facilidade de lidar com pessoas, com processos burocráticos de compra, assim como quem está no marketing tem a facilidade de fazer uma divulgação, de fazer edição de fotos, de publicar isso nas redes sociais, etc. Então, de acordo com a estrutura existente, o projeto ele vai sendo incorporado pelas pessoas presentes na estrutura funcional permanente da equipe. Bom, o próximo critério é parte do produto. É um critério que se adequa bem para projetos que têm a finalidade da confecção de um produto. Como aqui o autor lá ele apresenta a ideia da confecção de um carro, e esse carro ele é dividido, obviamente, por partes. E o projeto desse produto ele vai ser feito de acordo com cada parte que compõe esse mesmo produto. Então, vai ter uma equipe responsável pela carroceria, vai ter uma equipe responsável pelo motor e transmissão, vai ter uma equipe responsável pela pintura e corrosão, e vai ter outra responsável pela ventilação. E tudo isso vai ser integrado em um sistema só pelo gerente do projeto. No projeto do foguete, esse critério também poderia ser perfeitamente aplicado. Obviamente, se for retirado aqui a parte de lançamento, transporte, essa parte de logística não entraria, mas as outras poderia ser perfeitamente ajustado para esse tipo de critério. Bom, o produto é o foguete. E aqui nós temos uma imagem. E nessa imagem nós temos as partes que compõem esse foguete. Por exemplo, na ogiva é onde vai a carga útil.
ou seja, é ali onde a eletrônica trabalha, onde ela embarca os seus materiais para fazer diversas medições durante o lançamento em si. Aqui nós temos o sistema de recuperação, que normalmente gira em torno da ejeção e do comportamento do paraquedas após a ejeção. Aqui nós temos o motor, onde é gerado o empuxo, o projeto naturalmente onde a propulsão trabalha. E toda a estrutura, as aletas, essa parte que envolve e a estrutura em si da ogiva, não o que está dentro dela, é de responsabilidade da aerodinâmica, que a faz com base em conceitos aerodinâmicos. Então, assim eu pude dividir esse produto em suas partes. E para cada parte nós vamos ter uma equipe associada a ela com base na estrutura organizacional permanente. Assim sendo distribuída cada uma dessas partes a fim de confeccionar esse produto. No entanto, para o projeto de workshops, esse tipo de critério não faria muito sentido, porque o objeto de interesse não seria o produto, né? Seria mais passar a informação. Mas para fazer um foguete, esse critério ele seria bastante útil. Bom, continuamos com as apresentações. O próximo problema no processo de organização de um projeto, após formar a equipe, é organizar sua inserção dentro da estrutura funcional permanente, onde tem-se 3 alternativas básicas para tal. Criar uma organização autônoma, separada das unidades funcionais, ou seja, um projeto autônomo. Criar uma organização dentro de cada unidade funcional, se definir uma coordenação central, ou seja, um projeto funcional. Criar uma organização temporária que coordene os recursos das unidades funcionais do projeto, ou seja, uma estrutura matricial. Também chamada de projeto autônomo ou estrutura projetizada, trata-se de uma alternativa para a administração de projetos nas seguintes condições. A missão é importante demais para correr riscos, ou para se confundir com atividades funcionais ou outros projetos. A administração superior classifica o projeto como estratégico. A missão requer a atenção concentrada de uma equipe multidisciplinar. Um prazo muito rígido deve ser cumprido. O projeto é de grande porte. Os recursos do projeto não podem ser compartilhados. O produto é totalmente novo. A empresa dispõe de recursos para manter um projeto com recursos dedicados, sem compartilhá-los com outros empreendimentos. O projeto autônomo chega a ser um departamento independente com vida temporária, onde um gerente de projeto é designado, o pessoal é escolhido e a equipe é separada da organização principal, de forma que fiquem concentrados na realização do projeto, da concepção à conclusão. O gerente de projeto tem grande autoridade de forma que tem comunicação direta com a equipe sem interferência dos gerentes das áreas funcionais, pois o projeto está no mesmo nível dos departamentos permanentes, ou até mesmo em uma posição superior, que dependendo da situação, recebe a atenção direta da administração superior. O projeto autônomo é um investimento oneroso, pois coloca uma equipe com foco em uma missão específica, sem interação com as atividades funcionais ou outros projetos. Nos projetos funcionais, a equipe da unidade funcional envolvida é responsável por todo o ciclo de vida do projeto. Há 2 tipos de projetos funcionais: monodisciplinares e multidisciplinares. Monodisciplinares são os mais simples. Segundo Maximiano, é um apêndice de uma área funcional permanente. Todos os recursos necessários para a realização do projeto pertencem a essa área funcional e envolvem uma única especialidade. Os recursos estão totalmente sob controle da equipe, a qual é liderada pelo próprio gerente funcional, ou uma indicação sua. Multidisciplinares ou multifuncionais são realizados como apêndices das unidades funcionais envolvidas, sem coordenação central. Em geral, o projeto é visto como uma atividade fragmentada, onde suas partes são realizadas de formas consecutivas, de forma que seja uma unidade funcional após a outra e assim sucessivamente, até que o produto seja finalizado. Esse tipo de estrutura é muito tendencioso ao erro e atraso por sua falta de coordenação central. Por essa razão, são utilizados apenas por organizações que ainda não conseguiram ou não têm conhecimento de outras alternativas.
A estrutura matricial é uma equipe de projeto constituída por pessoas de diferentes áreas funcionais. As pessoas da equipe prestam serviço a diversos projetos ao mesmo tempo, sendo lideradas em diferentes momentos por gerentes de projetos, onde um gerente é designado para coordenar essas pessoas. Uma estrutura matricial é indicada para situações onde é necessário compartilhar os recursos humanos das áreas entre os projetos distintos, ou quando se dispõe de pouco recurso. Projetos com equipes grandes são um caso mais complexo, pois a organização torna-se tão grande que é preciso repartir em sub-equipes, cada qual com sua própria estrutura e líder, sendo que o gerente de projeto, nesse caso, será o gerente de gerentes, geralmente sem contato direto com a equipe técnica. Temos dois tipos de estrutura matricial, funcionais e projetizada. As estruturas matriciais funcionais são aquelas em que o gerente do projeto tem menos autoridade sobre a equipe que os gerentes funcionais. Quando isso acontece, os membros da equipe trabalham para o projeto nas áreas funcionais, onde os gerentes funcionais administram a participação de seus colaboradores no projeto. Nesse caso, o gerente do projeto exerce muito mais trabalho de coordenação que gestão de equipe. Nas estruturas matriciais projetizadas, podemos dizer que algumas vezes ocorre de maneira diferente. O gerente do projeto matricial tem mais autoridade que os gerentes funcionais sobre a equipe. Neste caso, o gerente recebe o nome de peso pesado, onde ele está ligado diretamente à administração superior que o apoia em suas decisões. Esse modelo é apropriado em situações em que um projeto precisa de tratamento diferenciado por ter um grau de importância maior. Todavia, não é possível construir um projeto autônomo. Essa unidade, denominada PMO, Project Management Office, ou EGP, Escritório de Gerenciamento de Projetos, é responsável por cuidar de todos os projetos de uma organização, sendo necessária em situações em que tem-se uma grande quantidade de projetos a serem realizados regularmente. O EGP é uma unidade organizacional formalmente estabelecida que detém as seguintes responsabilidades: definir, uniformizar e defender padrões, processos, métricas e ferramentas, oferecer serviços de gerenciamento, treinamento e documentação, garantir o alinhamento das iniciativas à estratégia organizacional, confeccionar relatórios de progresso e acompanhamento e enviar os mesmos para os patrocinadores. O papel do EGP é desempenhado em 3 níveis em uma organização, com responsabilidades crescentes do primeiro ao terceiro nível. Nível 1. Escritório de Controle de Projetos. Principalmente usado para controle de projetos, onde é responsável por emitir relatórios e acompanhar os indicadores, sem influenciar na forma como os projetos são conduzidos. Em geral, controla as atividades do dia a dia dos projetos, garantindo que a equipe alcance suas metas, resultados e orçamentos, sendo detentor das seguintes funções: elaborar relatórios de progresso, custos, orçamento, performance e riscos, manter uma base de dados de ações históricas e lições aprendidas, monitorar os resultados do projeto. Nível 2. Basicamente se difere do nível 1 o ter o poder de influir no andamento do projeto por meio de tutoria e definição de metodologias técnicas, métricas e ferramentas a serem utilizadas, geralmente aplicado para o controle de projeto com um número maior de projetos pequenos e médios, sendo responsável também por todas as funções de um EGP de nível 1, fornecer treinamento em gerenciamento de projeto, estabelecer e verificar o cumprimento dos projetos, as estratégias do departamento, colocar e armazenar as lições aprendidas e os relatórios gerados, definir, implementar e controlar mecanismos de controle e de mudança, assumir o papel de mentor para projetos com problemas. Nível 3. Escritório Estratégico de Projetos. A principal diferença entre os níveis 2 e 3 é o caráter corporativo do segundo em relação ao departamental do primeiro. Geralmente considerado um centro de excelência em gerenciamento de projetos, direcionando e ajudando os gerentes de projetos e toda a sua equipe a fim de alcançar os resultados esperados de maneira mais eficiente. Nesse nível, tem-se as seguintes funções: todas as funções do nível 2, padronização do gerenciamento de projetos, identificação, priorização e seleção de projetos, gerenciamento corporativo de recursos, implantação e manutenção de um sistema de informações, alinhamento dos projetos à estratégia corporativa,
desenvolvimento profissional dos profissionais do EGP. Meu nome é Bruno César, e tratando da divisão de autoridade e responsabilidade, sabemos que a administração de projetos é a tarefa compartilhada entre as organizações de projetos e unidades funcionais permanentes. De forma geral, é processo do qual participam gerente de projetos, escritório de gerenciamento de projetos, ou o gerente geral dos projetos, se essa figura existir na estrutura, diretor-geral, diretores da unidade funcionais, outros participantes a critério dos diretores. E desta forma, então temos a montagem da estrutura organizacional. E com o corpo participantes da estrutura estabelecido bem definidos, é preciso definir as responsabilidades e a autoridade desses participantes para podermos então esclarecer o papel de cada um no processo de administrar o projeto. Então, a técnica utilizada para essa definição é a utilização do organograma linear, que no caso ele é responsável por organizar a distribuição de responsabilidades e autoridade do projeto. O organograma linear se parece com uma tabela que esquematiza uma lista de atividades que são relacionadas entre colunas. E a técnica utilizada para fazer a definição de autoridade e responsabilidade é criar uma lista de atividades ou decisões correspondente ao ciclo de vida do projeto, nas linhas, nas colunas, áreas, cargos ou pessoas envolvidas na administração das atividades ou decisões, nas células, a atribuição das responsabilidades e da autoridade aos departamentos para a administração das atividades e decisões. E então, no organograma linear, podemos representar 4 tipos de participação para assinalar quem é o responsável por qual atividade. E mais, além desses símbolos, podem haver outros níveis que podem depender da situação do que a organização está inserida. E os básicos são esses. No caso, o R é responsável, tem responsabilidade sobre a tarefa, executando-a pessoalmente ou supervisionando sua execução. O A tem autoridade para aprovar ou vetar uma decisão, a execução de uma atividade ou resultado final. A C deve ser consultado antes da execução da atividade, ou como condição para a execução da atividade. E I, que deve ser informado sobre a execução da atividade ou seus resultados. Então, temos o organograma linear. Aqui em cima, à direita, temos os funcionários, à esquerda temos as atividades e à direita aqui temos o nível de responsabilidade e autoridade de cada um. Dessa forma, temos os níveis de responsabilidade e autoridades para eles. E agora, então, falando da descrição de cargos, temos que as responsabilidades de autoridade do presidente, do gerente funcional, do gerente de projeto e do coordenador de projetos. As responsabilidades e autoridades do presidente são decidir sobre a inclusão e exclusão do projeto, acompanhar os resultados das análises e decisões relativas ao comprometimento dos recursos e organização para a realização de projetos, acompanha o resultado das análises e decisões relativas à conclusão de projetos e à aprovação dos seus resultados. Para o gerente funcional, ele participa da análise dos recursos necessários para o projeto, é responsável pela garantia do fornecimento dos recursos necessários, participa na montagem da equipe para o planejamento e execução do projeto, participa da escolha dos nomes e do tempo de dedicação na composição da equipe do projeto e é responsável também pelo treinamento de seus funcionários dedicados. Para o gerente do projeto, ele define um plano de trabalho, ele é responsável pela elaboração de todos os planos do projeto, apresenta e explica os planos do projeto, negocia com os gerentes funcionais, recruta e seleciona pessoas externas para interagir a equipe, define a equipe do projeto e suas responsabilidades, assegura também os membros da equipe, conhecendo suas responsabilidades e de seus colegas, propõe e executa mudanças no projeto, apresenta e explica os resultados do projeto para a empresa. E para o coordenador de projetos, ele elabora e administra a pauta das reuniões da diretoria para análise e acompanhamento dos projetos. Ele é responsável pela análise dos recursos necessários para o projeto em todas as suas fases e dos recursos disponíveis na organização. Ele também acompanha a disponibilização dos recursos necessários para o planejamento e execução dos projetos. Participa da definição e acompanha a montagem e divisão de responsabilidades da equipe para o planejamento e execução do projeto, além de orientar a elaboração e avaliar a qualidade dos planos do projeto.